Era madrugada, a maioria das pessoas dormia. As luzes das cidades estavam apagadas. Aviões cruzavam o céu, normalmente. Crianças dormiam sem saber que por alguns minutos, a existência da civilização esteve nas mãos de um único ser humano. Durante a Guerra Fria, o mundo viveu sob uma lógica simples e aterradora. Se um lado lançasse armas nucleares, o outro responderia imediatamente. Não haveria tempo para negociações. Não haveria espaço para dúvidas. Esse sistema ficou conhecido como destruição mútua assegurada. A ideia era que o medo impedisse a guerra, mas na prática, criou um mundo permanentemente à beira do colapso. Estados Unidos e União Soviética mantinham milhares de ogivas nucleares prontas para lançamento em questão de minutos. Para garantir reação rápida, sistemas automáticos de detecção foram criados. Satélites observavam o espaço, radares varriam o horizonte, computadores analisavam dados em tempo real. A promessa era clara: máquinas não erram. Humanos erram, mas a história mostrou o contrário. Na noite de 26 de setembro de 1983, a tensão entre as superpotências era extrema. Poucas semanas antes, a União Soviética havia abatido um avião civil sul-coreano que invadiu seu espaço aéreo por engano. Relações diplomáticas estavam no ponto mais baixo em anos. Exercícios militares da OTAN aumentavam a desconfiança soviética. O clima era de paranoia. Foi nesse contexto que os alarmes tocaram. Em um centro de comando soviético, um sistema recém-implementado detectou o que parecia ser o lançamento de um míssil nuclear a partir dos Estados Unidos. Segundos depois, outro lançamento foi identificado e depois mais um. 5 no total. As telas piscavam em vermelho. Sirenes soavam. O protocolo exigia ação imediata. O sistema afirmava com alto grau de certeza: ataque nuclear em andamento. O oficial de plantão, naquela noite, era Stanislav Petrov. Ele não era um general poderoso nem um político influente. Era um tenente-coronel responsável por monitorar dados. Sua função não era questionar o sistema, mas confirmar e reportar. Se Petrov seguisse o protocolo à risca, seus superiores seriam informados de um ataque nuclear iminente. O comando soviético teria poucos minutos para decidir se lançaria um contra-ataque total. Uma vez iniciado, não haveria retorno. Mísseis cruzariam oceanos. Cidades desapareceriam. Milhões morreriam em horas. Petrov observou os dados, e algo o incomodou. O sistema indicava apenas 5 mísseis. Não centenas, não milhares. Apenas 5. Aquilo não correspondia à lógica de um ataque nuclear real. Além disso, os radares terrestres que deveriam confirmar a aproximação dos mísseis permaneciam silenciosos. Apenas os satélites acusavam o ataque. Petrov enfrentava um dilema impossível. Se estivesse errado e não reportasse o ataque, a União Soviética poderia ser destruída sem reagir. Se estivesse certo e reportasse um falso positivo, ele iniciaria uma guerra nuclear por engano. Ele decidiu confiar no próprio julgamento. Petrov registrou o alerta como falso. Informou que o sistema estava errado. Durante minutos que pareceram horas, todos aguardaram. Nenhuma explosão aconteceu. Nenhum impacto foi detectado. O mundo continuou girando. Mais tarde, investigações revelaram a causa do erro. Reflexos do Sol em nuvens de grande altitude foram interpretados pelos sensores como lançamentos de mísseis. Um detalhe banal. Um fenômeno natural. Uma falha de projeto. Petrov não foi condecorado. Pelo contrário, foi criticado por não preencher corretamente relatórios e por desobedecer protocolos. Oficialmente, ele havia errado. Extraoficialmente, salvou o planeta. E esse não foi um caso isolado. Em 1979, e novamente em 1980, sistemas americanos detectaram ataques nucleares soviéticos inexistentes. Em um dos casos, um erro de simulação em computador fez parecer que centenas de mísseis estavam a caminho dos Estados Unidos. Aviões com armas nucleares foram colocados em alerta máximo. Só não houve resposta porque um operador decidiu checar os dados em um sistema secundário. Em 1995, já após o fim da Guerra Fria,
A Rússia quase repetiu o pesadelo. Um foguete científico lançado pela Noruega para estudar a aurora boreal foi confundido com um míssil nuclear. O alerta chegou ao mais alto nível. Pela primeira vez, a maleta nuclear russa foi ativada. O presidente teve minutos para decidir o destino do mundo. O foguete caiu no oceano. Nenhum ataque ocorreu. Esses episódios revelam um padrão assustador. A tecnologia falha. Os sistemas são imperfeitos. E o tempo para decidir é curto demais. O mundo quase acabou não por ódio, mas por erro. Não por intenção, mas por interpretação equivocada. Não por monstros, mas por máquinas mal calibradas e humanos pressionados ao limite. O mais inquietante é que, hoje, muitos desses sistemas são ainda mais rápidos e automatizados. A promessa de segurança continua sendo feita com base na mesma lógica: velocidade, eficiência e resposta imediata. Mas quanto mais rápido o sistema, menor o espaço para a dúvida humana. A sobrevivência da civilização, em alguns dos momentos mais críticos da história, não dependeu de tratados internacionais, nem de líderes carismáticos. Dependeu de indivíduos que ousaram questionar a máquina, que desconfiaram do alarme, que escolheram pensar quando o sistema exigia reagir. O mundo quase acabou por causa de um erro humano. E continua existindo por causa de outro ser humano que decidiu não apertar um botão. A pergunta que permanece não é se falhas acontecerão novamente. Elas acontecerão. A pergunta é se, da próxima vez, haverá alguém disposto e autorizado a duvidar. Porque, em um mundo automatizado demais, a dúvida pode ser o último ato de sobrevivência da humanidade.